Boa tarde. 11ª aula do curso de foliações holomorfas. E vamos hoje discutir alguns exemplos importantes da teoria e começar a discussão de modelos minimais para foliações. Ok? Então, relembrando o que a gente fez na última aula. Então, a última aula foi dedicada a discutir o teorema de Miyaoka, né, que diz que eu tenho uma foliação, uma superfície projetiva com um canônico não pseudo-efetivo, então toda folha é racional, particular algébrica. A gente deu duas demonstrações da algebricidade das folhas, né, uma devido a Bogomolov e McQuillan, e uma outra baseada no estudo de um certo Wronskiano associado a foliações e sistemas lineares. Então, de posse desse resultado, que essencialmente classifica, como a gente está dizendo aqui, as foliações que possuem canônico não pseudo-efetivo, a gente relembrou, enunciou a decomposição de Zariski, que diz que para um fibrado pseudo-efetivo arbitrário, a gente pode decompor ele como uma soma de Q-divisores. Então, um Q-divisor QNF, ou seja, que intersecta qualquer curva não negativamente, e um divisor efetivo com suporte contrátil, transversal, ou ortogonal, melhor dizendo, a N. Essa é a propriedade. E a gente mencionou e anunciou que isso permite reduzir o estudo de seções de L ao estudo de seções do feixe O de X, NP. Ok? E de posse dessa definição, desse resultado, da decomposição de Zariski, a gente define a dimensão numérica, né, de uma foliação, que seria o que a dimensão de Kodaira esperada de acordo com propriedades numéricas do fibrado canônico, da seguinte maneira, né, a gente diz que é menos infinito quando não é pseudo-efetivo, então isso aqui claramente implica que Kodaira deve ser menos infinito. E nos outros casos, a gente diz que a dimensão numérica é zero se o P é numericamente zero, 1 se P ao quadrado é zero, mas não é zero, e 2 se P ao quadrado é positivo. Então, no caso de dimensão 2, isso acontece somente se a dimensão de Kodaira de F é igual a 2. Mas nesses dois casos, em princípio, a única coisa que a gente sabe a priori é que a dimensão de Kodaira de F é majorada que a dimensão numérica. Não são necessariamente iguais. Tá bom? Talvez muito bem. Um exemplo simples, né, não para uma foliação, mas para um fibrado L, por exemplo, se eu pegar um E vezes E, produto de curvas elípticas, ou se você preferir uma variedade abeliana qualquer, e considerar, aqui eu tenho muitos fibrados L pertencentes pique zero de E, de ordem infinita, ou seja, o pique zero de E vezes E. Pique zero de E vezes E é um grupo, na verdade é isomorfo ao próprio E vezes E, e eu posso pegar um elemento, um fibrado de ordem infinita nesse grupo, ou seja, um fibrado que não tem seções nunca, e a decomposição de Zariski
de L é simplesmente L igual a P, ou seja, N é igual a 0. Então, nesse caso, a dimensão numérica de L é igual a 0, mas, como ele tem ordem infinita, nenhuma potência tem seções, ou a dimensão de Ita, que é a dimensão de quadrada de L, é o que seria menos infinito. Só para dizer que isso é um bom palpite em termos de propriedades numéricas, mas as propriedades numéricas apenas não determinam o crescimento de seções de um fibrado. Bom? Então, agora hoje eu quero começar discutindo 3 exemplos simples, certo? Então, o primeiro exemplo talvez seja o mais fácil que a gente possa imaginar, que é a fibração racional. E eu quero simplesmente observar, né, que aqui eu estou pegando uma foliação F definida por uma aplicação, X, uma curva, é uma fibração, com fibra genérica geral, isomorfa, P. Bom, então, isso é um exemplo de foliação, não poderia ser mais simples, né? E só para mostrar que a gente viu que Miyaoka, na verdade, implica que KF não pseudo-efetivo, mas se eu colocar aqui singularidades não de críticas, então F é uma fibração racional. Se eu não colocar essa hipótese de singularidades não de críticas, eu tenho um exemplo de tensor de retas em P1, né, que não é uma fibração, porque tem um ponto base, não tem um morfismo. Mas aqui, se eu tenho singularidades não de críticas, essa é uma fibração racional. E o que eu quero começar discutindo a aula de hoje é um fato simples, né, que essa volta vale, e de fato a gente vai ver que ela não vou chamar de trivial, mas isso aqui é simples. Como é que a gente verifica isso? Seja F, então, por exemplo, uma fibra da minha fibração racional, fibra geral. Então, essa F, como eu estou assumindo, é isomorfa P1. Como ela é fibra de uma fibração, a gente tem também que o normal de F é de F, e lembra que é o trivial, e lembra que como eu estou com P1, o canônico de F é O P1 menos 2. Qualquer forma meromorfa em P1 tem 2 polos a mais do que o número de zeros, desde que contados com multiplicidade. Tá bom? Então, se eu tenho A, um divisor amplo, então M, A mais MF, é amplo para qualquer M positivo. A gente pode verificar isso aplicando o critério de Nakai-Mogeson, né? Porque A mais MF ao quadrado é A ao quadrado mais 2A vezes M mais M ao quadrado F ao quadrado, que é certamente positivo, e A mais MF vezes uma curva é sempre também maior ou igual que A vezes a curva, né? Porque se a curva for próprio F, isso dá zero. Se for diferente de F, isso é não negativo. Também maior ou igual que zero. E A vezes C, isso aqui é maior que zero, porque A é amplo. Então, isso é um divisor amplo
Mas se eu intersectar o canônico da foliação vezes A mais MF, isso é o canônico da foliação vezes A, tá certo? Mais M, o canônico da foliação vezes F. Mas isso é justamente o canônico da foliação vezes A, mais M vezes o canônico de F vezes F, como F é invariante, o canônico de F restrito a F é o próprio KF, não tem singularidades para uma fibra geral, e isso então me dá igual a menos 2. Então, para M suficientemente grande, isso vai ser negativo, né? Se N for bem grande. E se a KF fosse pseudo-efetivo, né? Então a interseção dele com o amplo seria não negativa. Uma contradição que mostra que KF não é pseudo-efetivo. Bom, outro fato interessante sobre as fibrações racionais é que elas são todas birracionalmente equivalentes a uma fibração lisa. Então, eu não vou demonstrar, mas é isso que eu estou anunciando aqui. Eu tenho uma superfície complexa e uma aplicação própria. Eu não preciso supor compacta. Não necessariamente algébrica. Basta que seja uma superfície complexa conexa, digamos. E suponha que eu tenha nela uma aplicação própria, né, um morfismo, uma aplicação holomorfa própria, com fibras conexas. E vamos assumir que a fibra geral é isomorfa P1. Então, o desenho seria alguma coisa assim. Eu tenho aqui minha curva C. Você pode pensar que é um disco ou que é uma curva algébrica, o que você quiser. Eu tenho a minha F e eu tenho aqui a fibra geral é um P1, mas eu poderia ter fibras singulares, algumas ou muitas, mas eu sei que vão ser em número finito, né? Ou pelo menos um número localmente finito sobre a base. E o que eu estou dizendo é que vai existir um morfismo π, que na verdade é contração de curvas menos 1 de curvas isomorfas, a P1, com autointerseção menos 1, tal que a minha fibração vira uma fibração lisa. Esse resultado é extremamente particular para fibrações racionais. Fibrações por curvas de gênero G maiores ou igual que 1, isso nunca é verdade. Não, nunca é verdade, não, mas não é verdade, em geral não existe esse resultado. Aqui é importante que a fibra seja racional. Em particular, o que está por trás aqui é que o grafo dual das fibras singulares é uma árvore. E tem um pouco mais do que isso contido ali. Não tem ciclos. A partir de fibrações, a partir de gênero 1, você pode ter fibras singulares que contêm ciclos. Bom, isso é um fato importante sobre fibrações. E ainda um outro fato. Então, se eu tenho C contido em X, agora vamos assumir que é uma superfície complexa. E vamos assumir que C ao quadrado é igual a zero. Aqui eu vou assumir C é a superfície complexa, que C é lisa e isomorfa a P1. Então, existe F
de X para C. Vamos botar aqui superfície complexa. Vou botar projetiva, mas projetiva não é importante, vale para superfície complexa compacta, vale também para uma superfície, um germe de superfície. A única diferença é que para germe de superfície projetiva, ou mais geralmente compacta, a única diferença no enunciado é que se eu enunciar para um germe de superfície, eu preciso trocar o X por um aberto. Então, para não ter que fazer essa troca, vamos assumir que é projetiva ou compacta. Então, a conclusão é que existe uma aplicação holomorfa. Okay. Opa, uma base B. Que dimensão de B igual a 1. Tem fibras conexas. E C é uma fibra de F. Tá bom? Então, basta eu ter uma curva racional com alta interseção zero para eu garantir a existência de fibração e, novamente, se gênero de C for maior ou igual que 1, então, resultado análogo. Não vale. Mesmo se supusermos que o normal de C é trivial. Né? Porque aqui isso aqui é a mesma coisa que dizer que o normal tem grau zero. Então, é claro que a partir de gênero 1 tem fibrados de grau zero que não são triviais, ou que nenhuma potência é trivial, mas mesmo se eu assumir que o fibrado normal é trivial, esse resultado não vale. Mas um fato especial de curvas racionais, essencialmente a razão é que a teoria de deformação de curvas racionais é mais simples que a teoria de deformação de curvas. Essencialmente porque fibrados de grau zero. Bom, não vou entrar nisso, mas essa está por trás, a gente vai usar esse fato também livremente. Tá bom? Muito bem. Então, um parente, né, das fibrações racionais, mas que são muito mais interessantes do ponto de vista dinâmico e da teoria das foliações, são as chamadas foliações de Riccati. Então, essas são foliações que vivem em superfície X munidas de uma fibração, e uma fibração que tem fibra geral racional. Pode ser que eu tenha algumas fibras singulares, mas eu vou pedir que a fibra geral é isomorfa P. Tá bom? Então, uma foliação F é Riccati relativamente a essa fibração. Se eu olhar para uma fibra genérica dessa e olhar a minha foliação, eu vou ver que não há tangências entre a fibra e a foliação. Em outras palavras, se a F é uma fibra geral, então F não é F invariante e tangência de F com F é zero. Bom, então
pela fórmula da tangência, né, a gente sabe que KF, a gente lembra, né, que KF vezes F, como F não é invariante, F ao quadrado, menos F ao quadrado mais tang. Então, essa condição é a mesma coisa que pedir, como F ao quadrado é zero, essa condição é a mesma coisa que pedir que KF vezes F seja igual a zero. Acho que aqui também é bom a gente lembrar, né, que NF vezes F vai ser característica de ordem de F mais tang. Então, essa situação é se somente se NF vezes F igual a 2. Ok? Ora, mas eu ter essa situação não quer dizer que toda fibra, que a F é transversal a toda fibra, né? Como eu sei que a tangência é igual a zero, se tiver alguma fibra que apareça, alguma fibra lisa que apareça uma tangência, quer dizer que a fibra vai ser invariante, então eu posso ter algumas fibras invariantes. Bom? E um fato curioso, que hoje eu não vou desenvolver isso, mas que a gente talvez desenvolva numa aula futura, é que uma foliação de Riccati é birracionalmente equivalente vamos dizer, uma foliação de Riccati sobre uma curva C é birracionalmente equivalente à projetivização de foliação em fibrado de posto 2 sobre C, definida por conexão meromórfica. Então, de certa maneira, estudar foliações de Riccati é estudar conexões meromorfas em fibrados de posto 2 sobre a curva. Bom? Então, agora a gente pode combinar essa foliação de Riccati, essa estrutura que a gente tem, com o resultado que a gente viu anteriormente de estrutura para foliações para fibrações racionais, e eu posso aplicar uma transformação birracional para garantir que essa minha fibração é lisa. E, de fato, você pode fazer muito melhor. Você ainda pode aplicar fibrações, transformações birracionais, preservando a fibração lisa, de modo que as minhas fibras invariantes vão ser de 3 tipos. Vou tentar discutir brevemente essas fibras, né, dar alguns exemplos delas. Né? Então, essas que o Brunella está denotando por 3,1, né, que são as fibras não degeneradas. Vem em 2 sabores. Né? A gente tem um que é nessa situação. E, de fato, já é nossa velha conhecida. Né? Se eu botar C na base, então é X, lambda Y dx menos X dy, né? Uma singularidade linear que eu estou vendo aqui. Quando eu fizer a mudança de coordenadas para ver o que está acontecendo no infinito, eu vou ter uma outra coordenada linear ali.
Tudo isso sem impedir que, se eu olhar uma fibra geral aqui, minha foliação é completamente transversal. Então, isso é um modelo, um dos modelos, é um modelo não degenerado. Não degenerado no sentido seguinte, é que ele está dizendo, considerando os modelos degenerados, aqueles que, quando eu olhar para a separatriz, vai ter uma separatriz transversa aqui, e você pode olhar o Z da singularidade ali, e você está pedindo que esse Z seja igual a 1. Ou, em outras palavras, quando eu escrever a minha equação como algo desse tipo, eu estou pedindo que o anulamento na coordenada da base, que é o x, aqui eu estou com x, y pertencente a d vezes P1, seja em ordem 1. Tá bom? E um outro exemplo que aparece é um exemplo que nessas coordenadas daqui são c, então aqui é dx menos y. Bom, menos x dy. Novamente, anulamento de ordem 1 na coordenada da base. E não vai ter singularidades aqui na parte finita. E aqui, no infinito, a gente vai ver uma... Eu deixo vocês fazerem a mudança para ver o que aparece. Vai aparecer uma célula nova. Sendo que aqui, essa variedade transversa é a separatriz forte. Então, a separatriz forte está transversa. Então, isso é o tipo 2,1, 3,1. O tipo 3,2 vai ser alguma coisa em que eu vou ter duas singularidades. E essas duas vão ser células nós. Agora, a separatriz forte agora vai ser, para as duas singularidades, vão ser o divisor, a fibra invariante. Sendo que por isso que eu desenhei essa separatriz aqui pontilhada, porque ela pode ser convergente ou não. E, finalmente, tem um terceiro tipo. Então, perceba que aqui eu tenho as duas singularidades, são reduzidas. São reduzidas. E aqui o lambda eu estou subindo que está em C estrela. Essa singularidade aqui também é reduzida. E aqui eu tenho duas singularidades e elas vão ser, se lambda não é racional, então ambas singularidades são reduzidas. E no caso em que lambda é racional, eu vou ter uma reduzida e uma não reduzida. Tá? Essencialmente porque o coeficiente de autovalores em uma vai ser menos, ou na outra vai ser menos aquele quociente de autovalores. Lembra que, essencialmente, eu posso ver o quociente de autovalores olhando para o Camacho-Sade dessa curva invariante. Como ela tem autointerseção zero, o Camacho-Sade aqui vai ser menos o Camacho-Sade de lá. Então, se uma tem sinal positivo, a outra tem sinal negativo e vice-versa. Tá? E essa aqui é uma singularidade não reduzida, esse é o tipo nilpotente. Com parte linear nilpotente. Pode-se trabalhar, pode-se mostrar que, de fato, essa parte linear vai ser não zero, mas nilpotente. Né? E aqui o Brunella mostra como é que é feita a resolução dessa singularidade com parte linear nilpotente. Como a parte linear nilpotente, eu tenho uma única separatriz aqui, que é justamente a fibra. Não, nilpotente, desculpa.
eu estou falando? Parte linear nilpotente eu não sei, não tem forma não, desculpa. Vou ter outra separatriz aqui, de fato. E aí o blow-up, a resolução dessa foliação é feita com 2 blow-ups, e aqui ele está mostrando como é que são as singularidades que aparecem. Então, aqui eu tenho uma singularidade com integral primeira holomorfa, né, reduzida aqui também, e aqui parece uma célula nó, sendo que essa separatriz transversal que está aparecendo aqui é separatriz fraca, se eu não me engano. Bom, esse resultado é mostrado em detalhe no livro do Brunello. Tá? Eu recomendo a leitura, é bastante instrutiva. É uma maneira de você aprender a se guiar É um belo exercício para você fazer tradução entre a forma explícita da uniforma definindo a foliação e as propriedades geométricas que ela possui. E no decorrer dessa demonstração, a gente usa vários resultados sobre formas normais de pontos singulares que a gente discutiu no início do curso. Eu não vou fazer isso, mas eu espero que vocês deem uma lida e estudem os argumentos que estão no livro do Brunel. Caso alguém tenha qualquer dúvida, pode me perguntar que eu vou estar pronto para esclarecer. Tá bom? Então, deixa eu discutir aqui como é que é o canônico, o fibrado canônico dessa. Né? Então, vamos fixar aqui a π de x C, fibração lisa. E com racional. E F, uma foliação de Riccati com respeito a π, bom, e com fibras invariantes, como na proposição anterior. Então, atenção, F não é necessariamente reduzido. A gente viu que as fibras do primeiro tipo e as do último tipo, do tipo não degenerado, do tipo nilpotente, não estão, em geral, reduzidas. As do tipo não degenerado, com 2 singularidades na fibra, vai estar reduzida, ambas as singularidades vão ser reduzidas, somente se o quociente de autovalores não é racional. Tá? Não é necessariamente reduzida. No último tipo, ela nunca é reduzida. Mas, mesmo não sendo reduzida, nada me impede de escrever quem é o canônico da foliação. A gente já sabe que o canônico vezes a fibra é igual a 0, mas a gente não tem uma descrição precisa. Bom? Então, o que acontece é que perceba que eu tenho na base B, na base C, ou seja, então seja delta, pertencente a div C, o divisor, que corresponde às fibras invariantes de F, as fibras de π invariantes por F. Tá bom? Então, mais precisamente, eu vou chamar por R a foliação definida por π, e eu vou considerar o divisor de tangência da foliação F
com a foliação R. Como é que eu posso definir isso? Se eu tenho F definida, digamos, por V, por um campo torcido, e R definida por uma unforma, então eu defino esse divisor simplesmente como ômega V igual a zero, certo? Que vai ser um elemento do divisor de X. Então eu quero que delta, nessa situação, quando o F é RICAT, não é difícil ver que esse divisor vai ser uma união de fibras, e eu quero que π estrela de delta seja exatamente esse divisor de tangência. Então, nesse sentido, que o delta é o divisor de fibras invariantes, e vem com certa multiplicidade calculada exatamente desse jeito, né? Calculado graças a essa expressão. Né? Note que vale essa igualdade, existe esse delta, porque pois F é RICAT. RICAT e π é lisa. No princípio, quando a minha π não é lisa, numa mesma fibra eu poderia ter contribuições diferentes e por aí vai. E se F não é RICAT, não tem nenhuma razão para o divisor de tangência entre a foliação e uma fibração vir da base. Tá bom? Agora observa o seguinte. Então, isso me diz que se eu pegar ou seja, que se você quiser, o que eu estou fazendo, eu tenho um mapa, né, de Tx para o normal da foliação, uma fibração racional, que é dado justamente por contração com ômega. E eu tenho aqui o mapa da tangente da foliação, que essencialmente é o mapa definido por V, e eu estou olhando para o lugar de degeneração desse mapa. Né? E o que está acontecendo é que esse mapa, φ, ele está degenerando exatamente nesse divisor tangente de FR. Tá bom? Mas por que isso me ajuda a determinar o canônico da foliação? Porque, na verdade, ele dá uma pista, né? Porque o que a gente está fazendo com esse mapa? Eu estou pegando o normal de R, ele é simplesmente o π estrela do ômega 1 de C. E eu estou construindo π estrela do tangente de C. Então, se eu posso ver essa situação dualmente e entender que esse mapa, na verdade, está me definindo um morfismo que esse sujeito não vai ter posto máximo, vai degenerar ao longo de um divisor. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso, ao invés disso, considerar um mapa do π estrela do ômega 1 de C com polos ao longo de delta e definir via restrição para as folhas um mapa daqui para o canônico de F, tá certo? Que é simplesmente dado. A restrição às folhas eu posso ver simplesmente como contração com V.
Agora, como a contração dos elementos de π-1 de C com V se anulam em delta, esse mapa não vai, o delta não interfere, ele vai cair em um KF e vai ser sobrejetivo. Ele é claramente injetivo pela transversalidade, e o que a gente está definindo, então, é um isomorfismo. Então, de certa, o que eu posso interpretar é que as formas ao longo das folhas são obtidas de formas da base com polos ao longo dos pontos correspondentes a fibras invariantes de uma certa ordem, igual à ordem que aparece aqui. E isso me dá esse isomorfismo. Tá bom? Então, aqui o canônico de F. Eu poderia até botar aqui. Agora, sabendo quem é o canônico para esse modelo liso e entendendo como é a resolução das fibras invariantes, né, para eu ter singularidades reduzidas, você consegue escrever uma fórmula para o canônico da foliação, usando aquilo que a gente fez lá no início do curso, não, sei lá, 4, 5. Bom? Então, vamos voltar aqui. Então, se eu tenho F Riccati, canônico de F é π estrela de ômega 1 C. Vou botar delta. Agora, note que o grau de ômega 1 C delta é igual ao grau de ômega 1 mais o grau de delta, que é igual a 2G menos 2 mais o grau de delta. Então, isso aqui implica que a dimensão de quadrada de F é no máximo 1. Tá certo? Vamos assumir a suma, para simplificar nossa vida, a suma e lisa. E F reduzida. Vamos assumir que não tem nada estranho, nenhuma singularidade ruim estão aparecendo. Então, aqui eu vou ter, vai ser menor ou igual que 1. E vai ser igual a 0, se somente se esse número é 0. Então, 2G menos 2 mais grau de delta é igual a 0. O que diz que eu tenho duas opções, né? Ou seja, G igual a 1 e delta igual a 0, ou G igual a 0 e delta menor ou igual que não, igual a 2. E vai ser igual a menos infinito se somente se G igual a 0 e grau de delta menor ou igual que 1. Perceba, se o grau de delta for 0 e G for igual a 0, você vai estar com uma fibração racional, e o mesmo vai valer quando o grau de delta é 1. Você pode ver isso diretamente usando um conceito de monodromia, que eu vou falar aqui rapidamente, que é um parente da holonomia, que é o seguinte. Eu tenho, então, aqui a minha curva C e tenho o suporte de delta, que é um número finito de pontos. Então, no complemento, né, se eu fixar um ponto aqui, que não é um dos pontos singulares, aqui está o suporte de delta, e esse cara aqui não pertence. Se eu olhar para uma fibra aqui,
Eu sei que a minha foliação é completamente transversal, e eu sei que essa propriedade vai persistir no complemento dos pontos do suporte de delta. Então, se eu pegar um caminho aqui, evitando os pontos do suporte de delta, e pegar um ponto numa fibra, eu posso olhar para a folha que está passando por ali e levantar esse caminho. Quando você retorna, você vai parar em um outro ponto, e isso me dá a representação de monodromia, que é um morfismo do π1 menos suporte de delta, nesse ponto x, em automorfismos de P1. Tem várias coisas que têm que ser verificadas. Isso tem que mostrar que isso independe da classe de homotopia do caminho, desde que você evite os pontos do suporte de delta. E, bom, claramente um automorfismo, isso aqui vai ser uma anti-representação. Anti porque a ρ de gama 1 composto com gama 2 vai ser ρ de gama 2 composto com ρ de gama 1. Tá bom? Então, nesse caso em que gênero é 0 e o grau é menor ou igual que 1, o grupo fundamental é trivial e as são triviais, o que está essencialmente dizendo que essas fibras são isomorfas à base. Tá bom? Tem que ter uma atenção, é que a representação ρ não determina a foliação de Riccati. E mesmo birracionalmente, e o problema, a obstrução para isso, são as células-nós, que essencialmente, quando você aproxima de uma fibra invernante, e você olha para o gráfico de uma solução da Riccati, você pode ter um fenômeno de transcendência aqui, de acumulação na fibra, justamente graças às Riccati. Mas se você não tem Celanor na sua resolução, se as fibras são todas do tipo aqui, se as fibras são todas desse tipo, então, de fato, a monodromia, a fibra de foliação birracionalmente. Mas, bom, talvez a gente discuta isso em um outro momento, só quero mencionar isso en passant. Tá bom? Bom, isso é a determinação do fibrado canônico. Eu já fiz aqui. Então, aqui eu tenho que o canônico de F é igual a estrela de ω1 de C. Sou estrela O de C delta. E um exercício você determinar o canônico quando F é não reduzida. Você vai ter que considerar como é da reação das singularidades para poder fazer esse exercício. Tem uma pista, tá um pouco lá no Brunello, eu deixo vocês se divertirem e tentar entender o que eu tenho que alterar o canônico quando eu tenho singularidades, por exemplo, desse tipo. Se vocês não conseguirem, vocês podem ler lá no Brunello como é que isso deve ser feito.
Um outro exemplo que é interessante e importante na teoria é a foliação de Brunello. Tá? Então, aqui só para sublinhar a moral dessa discussão é que, tipicamente, uma foliação de Riccati seções do canônico vão se identificar com seções de um fibrado na base, que é esse aqui. Foliação especial de Brunello. Então, esse aqui é um exemplo que pode parecer, num primeiro momento, artificial, mas que eu espero, no final da aula, justificar esse exemplo. Então, a construção do exemplo começa... Eu vou considerar uma foliação F, em P2, de grau 1. Então, uma foliação com canônico trivial. O elemento genérico dessas foliações, ele tem 3 retas invariantes, né? Ela tem 3 singularidades, vão ter 3 retas invariantes. E vai ser sempre expressa como lambda, pelo menos numa carta afim contendo esse ponto, vai ser alguma coisa do tipo lambda x dy menos y dx. Isso é uma expressão mesmo global. Isso aqui, essa foliação vai ser definida em todo o C2 por essa forma. Acontece que eu posso em P2 uma aplicação, um automorfismo bastante simples, que é simplesmente permutação cíclica de coordenadas. Então, sigma ao cubo é igual a identidade, e ele vai agir em foliações que são desse tipo. Porque foliações desse tipo, a não ser quando o lambda é igual a 1, né? Então, se lambda é diferente de 1, essa foliação, f lambda, tem as 3 retas invariantes. Lambda diferente de 1, diferente de 0. Quando lambda é igual a 1, F1 é essa foliação. E quando lambda é igual a 0, isso é y igual a constante. Vezes essa reta com singularidade. Tá bom? Então, quando lambda é diferente de 0 e 1, um sigma vai mandar uma foliação de tipo lambda no tipo f da lambda, certo? E que existe exatamente 2 lambdas, tais que sigma estrela de f lambda é igual a lambda. Na verdade, são 2 determinações mesmo. Deixa eu colocar. Provavelmente era mais fácil fazer a conta, mas eu vou dar uma hora. Lambda é igual a 1 meio de 1 mais I raiz de 3. Eu acho que vocês já viram aí, já botaram no chat, é isso?
Estão com problema no som? Continua? Talvez é porque eu estava olhando para o outro lado. O meu microfone está para cá. Se continuar, me avise. Então, eu fui olhar no texto. Então, o lambda é o... Os lambdas que fazem isso é mais ou menos 1 mais i raiz de 3. Meio de 1 mais i raiz de 3. E são, ou seja, 2 inteiros quadráticos. Então, o que acontece é que eu posso considerar o por esse grupo sigma. Note que esse sigma, o grupo gerado por sigma, 3 pontos fixos que vão estar dessas singularidades, e quando eu passo para o quociente, eu vou obter uma curva esse π é igual a 3, né? Porque meu grupo tem ordem 3. E a gente vê, por exemplo, a gente pode calcular o C ao quadrado. C ao quadrado. Como é que é? Eu posso fazer o seguinte, eu sei que π estrela de C ao quadrado vai ser igual ao grau de π vezes o delta ao quadrado, onde delta é o L1 mais L2 mais L3, L3, e o que me dá aqui π estrela. Oh, desculpa. Esse aqui vai ser o grau de C, e é igual a L1 mais L2 mais L3. Então, eu tenho que 9 é igual a 3 vezes C ao quadrado, que implica que C ao quadrado é igual a 3. Se vocês quiserem, a gente pode calcular esse C ao quadrado de outra maneira. Né? Você conhece a singularidade, portanto, você conhece o Camacho-Sade das duas separatrizes, e é o que a gente está vendo aqui, essa vai identificar vizinhanças assim. Então, o que eu estou vendo aqui no quociente é exatamente isso. E aí você vai ter que... você pode aplicar, fora daqui a folhação é lisa, você pode aplicar C quadrado igual a 3 também. Bom, então isso é uma folhação, essa é a folhação. Eu vou ter algumas singularidades que vão corresponder, algumas não, 3, né? A superfície vai ter algumas singularidades que vão corresponder à imagem desses 3 pontos fixos, mas eu posso tomar resolução, se eu quiser trabalhar na superfície lisa, e essa folhação que é a folhação especial de Brunello. Vou chamar ela de H. Eu tenho X igual a resolução de P2 sobre 5. Tá certo? E o notável dessa folhação é que ela na verdade, eu tenho duas, né? Que meio que são indistinguíveis, elas são conjugadas por uma aplicação, pelo automorfismo de Galois. O que é notável é que o comportamento da minha folhação, essencialmente essa curva, determina completamente a minha folhação. Ou seja, a gente tem a seguinte proposição: se eu tenho uma folhação numa superfície complexa compacta, e uma curva C racional,
com apenas uma singularidade, só vou ter uma singularidade aqui, uma singularidade reduzida, com parte linear invertível. Então, e eu assumo também que fora dessa singularidade a minha foliação é lisa, não tem singularidade aqui fora. Então, essa foliação uma foliação que deixa essa curva invariante, eu estou assumindo que aqui C ao quadrado igual a 3, que deixa essa curva invariante, é birracionalmente equivalente a essa foliação que a gente construiu aqui.